Quero saudar a todos os nossos alunos com a paz do Senhor Jesus e dizer que é uma alegria muito grande mais uma vez estarmos aqui para falarmos sobre o curso de teologia, desta feita da matéria escatologia. Nós vamos falar de um capítulo muito importante, porque nós já, sexta-feira na aula, não deu tempo de ministrar tudo. E tem um capítulo aqui, no terceiro unidade, que é muito importante, fala tratado sobre a ressurreição. Mas para falar de ressurreição, eu preciso primeiro criar um pano de fundo. E esse pano de fundo que eu preciso criar, para a gente poder entender algumas questões e algumas situações, para poder entender o que é ressurreição à luz da Bíblia. E para a gente que possamos entender o que é ressurreição, nós tivemos antes um tratado acerca da morte. E a palavra morte e a palavra ressurreição são duas palavras que mexem com o imaginário humano. Mexe mesmo com o crente, com o cristão. Mas, acima de todas as questões, uma das maiores doutrinas do cristianismo é a ressurreição. Sem ressurreição, não existe cristianismo. Ou seja, sem ressurreição, não existe cristianismo. Mas para que haja ressurreição, é preciso passar pela morte. Ou seja, pela morte física. Mas para que possamos entender essa morte física e a ressurreição, precisamos entender aonde começou todo esse processo. E esse processo começou... Desculpa, deixa eu pegar a Bíblia. Bom, nós estamos fazendo aqui ao vivo, né? Então, às vezes, a gente falha em alguma coisa. A respeito da vida, da criação do homem, essa história começou lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26. No Gênesis 1, versículo 26... Disse Deus, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três falam. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, vírgula, conforme a nossa semelhança. Fala só essa parte do versículo. Depois no 27, aí ele já coloca no passado, como criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ainda fala, homem e mulher os criou. O que nós podemos dizer imagem e semelhança de Deus? Primeiramente, imagem, dá a entender que imagem é algo que se pode olhar. Imagem é algo que poderia olhar. Ainda que palavra imagem e semelhança, alguns teólogos dizem que são significados, são sinônimos em si, mas nós podemos acrescentar algo de legal aí. Primeiro que a imagem seria algo que você pode ver e que um é igual ao outro. Porque fala assim que o homem foi criado à imagem de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus é espírito. E importa que seja adorado em espírito e em verdade. Então entendemos que Deus é espírito e não pode ser visto. A primeira etapa da criação do homem foi o espírito. E o espírito dele, assim como Deus é espírito, o homem foi criado em espírito também. Essa parte do homem imaterial que é o espírito. Mas depois também diz que Deus criou o homem à sua semelhança. A palavra semelhança, ela dá a entender, no contexto, já não é mais a parte física semelhança ou a parte visual. Semelhança seria a parte das características, as qualidades de Deus. Que mostra aí que essas características, essa qualidade, ela vem a ser algo, por exemplo, como as coisas boas de Deus, a verdade, a bondade, o amor, a misericórdia. E que tem algo no homem, que mesmo que lá no paraíso o homem pecou, ainda está impregnado no homem, porque isso daí é parte do que Deus depositou dentro do gene do homem, ser semelhante a Deus. Então nós temos aí a primeira parte que foi criada do homem, que é o espírito. Depois nós vemos lá em Gênesis, já depois em Gênesis, lá no capítulo 2. Gênesis 2,
Vamos ver aqui aonde está. Gênesis 2:7. Gênesis 2:7 vai falar: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, aqui está dizendo, como vocês estudaram lá no outro capítulo em que fala da morte, que o homem fez uma estátua de barro no modelo que o homem seria físico. E nessa estátua Deus foi lá no nariz dele e soprou o fôlego da vida e o homem se tornou alma vivente. Então nós temos aí agora um homem, certo? 3 tipos de seres existem no universo que Deus criou. Ele criou o homem composto de corpo, alma e espírito, criou os animais composto de corpo e alma, no sentido volitivo, e criou os anjos, que tem somente a parte imaterial. E o homem que é composto da parte material e a parte imaterial. O homem então é composto de corpo, alma e espírito. Esse é o homem. Pois bem, a palavra de Deus também fala que esse homem que se tornou alma vivente, que tem o pó, fala, também a palavra de Deus fala assim, que o homem, quando ele morre, diz que voltará ao pó, certo? Ou seja, o corpo ele volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Mas por que o espírito volta a Deus que o deu? Para ser julgado. E o homem que é barro e que é pó, volta ao pó, e ele é desintegrado novamente, certo? Então, quando nós falamos a palavra morte, essa palavra é uma palavra grega. Morte não é sentido de aniquilação, como dá a entender muitas vezes no Ocidente. A palavra morte no dicionário, seja ele no dicionário Aurélio, no Hauês, uma palavra grega, e ela significa separação. Separação da parte material e da parte imaterial. Ou seja, então, a morte na realidade não é aniquilação, é somente o término de um estágio e o começo de outro estágio. Como nós podemos entender, então, por que eu cheguei até aí? Para agora falar para vocês do quê? Do tratado sobre a ressurreição. Então, ressurreição é uma palavra ao contrário da morte. O que é ressurreição? A ressurreição é a união da alma com o corpo. Professor, mas e esse corpo? Irmãos, essa parte aí é um mistério. É um mistério, mas a palavra de Deus fala que o homem, nós lemos a semana passada, lá na parte em que trata do tratado da morte, em que ele diz que os mortos, quando Cristo vier sobre as nuvens, os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos desde Adão até o dia da vinda de Cristo. Novamente, como a ciência não explica, o homem natural não explica, mas diz que é uma obra miraculosa do Espírito Santo. Eles, todos os homens, terão novamente os seus corpos, aquele corpinho que Deus vos deu, e esse corpo será transformado num corpo glorioso e incorruptível. E nós, os vivos, nossos corpos serão transformados num corpo glorioso também. Então a ressurreição é novamente a junção do corpo físico com o espírito. O que nós podemos entender desse tratado, né? Lá no livro do profeta Daniel, o profeta Daniel fala sobre a ressurreição. Olha lá, quantas centenas de anos antes de Cristo vir, o profeta Daniel, ele já falaria a respeito desse tratado da ressurreição. Daniel 12. Lá em Daniel 12, versículos 2 e 3. Fala assim, ó: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça como as estrelas
sempre e eternamente. Então, o que mostra o profeta Daniel falando, sim, sobre a ressurreição, que era uma verdade que o profeta Daniel já conhecia desde a época em que o povo estava no cativeiro babilônico. Como podemos entender, então, aqui está mostrando sobre a doutrina de Cristo contrapunha essa ideia quando ensinava que tanto o corpo quanto o espírito tinha igual valor para Deus. O que nós queremos entender com isso daqui? Irmãos, como pode entender aqui na terra, aqui, não tem como eu beneficiar o espírito, ou a alma, ou o corpo. Ambos são de Deus. O apóstolo Paulo fala que só existe uma maneira, mas tem uma maneira que é capaz de atingir o corpo, a alma e o espírito. Ele compara o corpo, a alma e o espírito, ele compara uma espada, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ele fala que ela é capaz de penetrar, certo? O corpo, fala que penetra a medula e que passa na alma e até o espírito. Então a palavra de Deus, aqui no Novo Testamento, ele também já faz menção do corpo e alma e espírito, como Deus fizeram menção do corpo, fizeram menção da alma e fizeram menção do espírito, lá nos 2 primeiros capítulos do Gênesis, falando acerca da junção do homem com a sua parte imaterial e a sua parte imaterial. Essa doutrina, ela é tão importante para nós que sem a doutrina da ressurreição não teria cristianismo. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre essa doutrina maravilhosa que a gente podemos chamar que o capítulo 15 de Coríntios trata justamente com o livro de 1 e 2 Tessalonicenses, justamente da ressurreição, da vinda de Cristo, dentro propriamente disso, no corpo da ressurreição. 1 Coríntios 15, versículo 12 fala: se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Se não houvesse ressurreição, a fé do crente seria em vão. Quem está falando é o autor do livro aqui. Também não poderíamos crer na palavra de Deus, que tem como maior fundamento a ressurreição em Cristo Jesus. A ressurreição do salvo inclui vivificação total do homem, corpo e alma. O que nós entendemos aqui, né? Então, entretanto, irmãos, porque a palavra de Deus, ela também fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 16 e 22. Aqui mostra todo o projeto, toda a ideia que Paulo queria nesse mistério aqui, passar para a igreja. Ele põe assim, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados, ou seja, ressuscitados em Cristo. Quando nós entendemos, ou seja, o primeiro pensamento a respeito desse corpo aqui é um corpo corruptível, um corpo material, sujeito à deterioração, sujeito ao pecado. Mas quando Cristo ressuscitou, a Bíblia mostra que até parede ele atravessou. Ele ganhou um corpo incorruptível, um corpo glorioso. E é esse o corpo que nós teremos, um corpo igual ao de Jesus, um corpo incorruptível, certo? Por quê? Porque por intermédio da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. A partir do momento, a palavra de Deus fala que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Lá no texto final, quando mostra a despedida dele por intermédio que ele está ascendendo aos céus,
quando eles estão subindo, os discípulos estão intertidos olhando para o céu. Aí de repente tem 2 varões de branco, lá em Atos dos Apóstolos fala isso. Aí esses varões falam: varões Galileu, por que estáis a olhar para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viste subir, ele há de descer. Então aí, além de ressuscitar, existe uma promessa que Jesus Cristo vai voltar. Eu falei detalhadamente no último capítulo que eu falei sobre Mateus 24 e Mateus 25, sobre a vinda do Filho do Homem, sobre as nuvens com poder e glória, né? E lá nós falamos também da ressurreição dos mortos que dormiram em Cristo, de Adão até o último, até a vinda de Jesus, e também daqueles que ressuscitariam após. Depois disso daí, nós entendemos, e ele fala aqui sobre isso, ó, é um corpo não mais sujeito a deteriorização, ou deterioração, não estará limitado ao tempo e ao espaço. Ele será um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Depois, ele fala também aqui, ó, ele terá inteligência avançada. E ainda fala: Cristo nos deu uma amostra de como será essa transformação quando no Monte da Transfiguração apresentou-se a alguns dos seus discípulos com um corpo glorificado. Ali mostra quando Jesus foi glorificado e que ele estava presente ali juntamente, que os irmãos Pedro, Tiago e João tiveram a visão e viram junto com Jesus Cristo. Eles viram também a Elias e a Moisés, certo? Com corpos glorificados, né? Quando nós podemos entender esse processo aqui, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a primeira ressurreição, qual que é a primeira ressurreição, irmãos? Abrange, olha bem, a primeira ressurreição, ela vai abranger desde Adão. Ele vai passar pelo dia do arrebatamento da igreja, isso antes do período do pré-tribulacional, pré-milênio, antes disso daí, até o fim da grande tribulação. Ou seja, haverá um segundo Novo Testamento, grupos sucessivos que juntos contemplam a primeira ressurreição. O texto de 1 Coríntios parece indicar uma ordem, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo a primícia, foi o primeiro que ressuscitou. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Como que a gente entende isso? Irmãos, a princípio quem vai ressuscitar, são as primeiras pessoas a ressuscitar, é quem vai poder participar das bodas do Cordeiro. E quem é que participa das bodas do Cordeiro? Todas as pessoas que ressuscitaram até a vinda de Jesus, até as nuvens. Primeiros que morreram de Adão até a vinda de Cristo. E nós, os que estivermos vivos. Essa é a primeira ressurreição. Essa é a primeira ressurreição. Depois dessa primeira ressurreição aqui, ele dá a entender que nós falamos que na segunda ressurreição, dá a entender que chamadas respigas. Essas respigas são pessoas que vão morrer durante a tribulação. As pessoas que morrerem durante a tribulação também vão morrer durante a tribulação, mas que vão morrer por causa de Cristo. Essas também têm direito de ressurreição, né? Ainda fala aqui, ó, as respigas, no grande dia do arrebatamento, os santos em Cristo serão levados ao encontro do Senhor nos ares. Porém, cremos que haverá salvação na grande tribulação, pois muitos, ao entrar nesse período de grande aflição, lembrar-se-ão por não terem sido fiéis a Cristo no período da graça, e agora resolvem ser fiéis a Ele mesmo, que para isso percam suas vidas e sejam torturados. Esses, no final da grande tribulação, quando Cristo vier com a sua igreja, ressuscitarão para completar o número do milênio, ou seja, o número de salvos que vai reinar com Cristo no milênio. Então essas pessoas vão ressuscitar aqui. Mas a segunda ressurreição, que é assim que podemos dizer, essa ressurreição aqui é no final da grande tribulação, ressurreição para completar o número dos salvos. Essa falamos. Quando a gente fala na segunda ressurreição, ou seja, porque na realidade as respigas é continuação da primeira ressurreição. Agora, ela abrangerá todos os mortos de todos os tempos, desde Adão até o final de tudo. Dar-se-á depois do milênio. Ou seja, depois do milênio, irmãos,
vai ter um negócio que chama o quê? O julgamento do trono branco. E no julgamento do trono branco, esse julgamento qual que é o julgamento do trono branco? É onde Deus vai julgar todos os ímpios que morreram sem Cristo para ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então, esse será Apocalipse. Nesse daqui, ele vai falar que a terra será renovada com fogo. Vai mostrar isso lá em Apocalipse, capítulo 5 e versículo 11. Então, vamos lá para Apocalipse para nós podermos entender isso daqui. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse 20, versículo 5. Apocalipse 25 fala assim, ó. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, quem faz parte da primeira ressurreição? Os mortos que dormiram em Cristo de Adão até a vinda de Cristo, nós os que estamos vivos, que seremos arrebatados, e mais as respiga, aqueles que morreram com Cristo durante a tribulação. Esses são todos até a entrada do milênio, nós vamos reinar com Cristo os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, 1000 anos esse que Satanás fala que fica amarrado, depois desses 1000 anos terminar, tem o julgamento do trono branco. E aí mostra, ó, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, ou seja, sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele os 1000 anos. Agora, quando completar os 1000 anos, aí ele fala, ó, quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessa é como a areia do mar. Marcharão, então, pela superfície da cidade. Desceu, porém, fogo do céu, caiu e os consumiu. Ou seja, ainda vai ter uma batalha ainda de Satanás, mesmo depois de solto. Tem pessoas que ao longo do tempo que Satanás vai estar amarrado, mesmo assim não quer ficar com Cristo. Está mostrando que essa índole do homem, às vezes, nem sempre ela quer Cristo também. Isso é o livre-arbítrio. E ele será juntamente com Satanás, depois com o fogo do céu será consumido. Aí, irmãos, depois disso daí, os pecadores são julgados. Aí, todos aqueles, não é eu, não é você, as pessoas que reinou nos 1000 anos, os que vão ser julgados agora, eles já estão condenados. Mas Deus vai mostrar, vai abrir o grande livro da vida e mostrar tudo o que eles fizeram e por que eles estão condenados. Aí eles serão lançados na eternidade no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí fala aqui, ó. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram um livro. Ainda há outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Isso está referendado no Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 e 12. E aí fala no livro, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nela havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado
escrito no livro da vida, esse foi lançado por dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. Amém, meus irmãos? Entendemos aqui, então, o que consta nesse capítulo aqui, né? Ele faz um tratado da ressurreição, ele fala sobre o que é ressurreição, ele mostra como é a natureza do corpo glorioso, qual que é a classificação da ressurreição, a sua divisão, fala da primeira ressurreição, da segunda ressurreição e também trata do livro da vida e da segunda morte, em que os ímpios serão lançados no lago de fogo. Que Deus abençoe os irmãos. E na próxima aula, provavelmente estaremos juntos pessoalmente, de acordo com o decreto que o prefeito lançou na sexta-feira da semana que vem. Amém? Vocês vão preparados, eu vou entregar as provas de vocês. Provavelmente eu ainda ministro a aula e permito vocês levarem e traz na segunda-feira a prova. Já vocês ainda fazer essa prova aí, porque ficou combinado que essa prova vocês fariam ela também com consulta, certo? Porque uma parte da aula foi mais estudo. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.